Pessoal, uma bomba atrás da outra nesse vídeo, então se segura aí na poltrona que vai valer a pena cada segundo. A gente já começa aqui com o Hugo Mota, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se unindo ao governo Lula, pessoal, em resposta ao tarifaço de Trump, enfraquecendo assim Bolsonaro, né? Será mesmo, pessoal? A gente vai entender o que está por trás dessa nova aliança entre Câmara, Senado e governo federal, uma coisa que não estava acontecendo, né? Sendo que a Câmara e o Senado já estavam furiosos com o governo Lula, com essa questão de aumentar impostos. Você vai entender o que está por trás disso. E a próxima notícia que eu trago aqui também é uma notícia bomba aqui da juíza Ludmila Grillo, confirmando que Moraes tentou reunião secreta na Casa Branca, pessoal, e deu com os burros na água. Você vai entender exatamente o que aconteceu, uma surpresa inesperada quando chegou lá para tentar essa reunião. Então já se inscreve no canal, habilita o sininho e já vamos direto aqui para essa notícia aqui da Ludmila Grillo. Ele quer se mostrar mais poderoso do que todos, porque realmente, e ele comentou isso no comunicado dele, né? Dias depois da carta, falando, a carta do Trump cita explicitamente essas ordens secretas de censura. E dias depois da carta, ele faz a mesma coisa que está na carta, Luiz. O Alexandre de Moraes, ele não tem mais muito o que fazer, porque a opção dele seria, ele tem dois caminhos. Ou ele mantém o que ele sempre tem feito, ou seja, dobrar as apostas, ou ele recua. Só que o recuo, pelo que a gente já viu da personalidade do Moraes, ele não é capaz de fazer isso, nem de cogitar. Ele vai caminhando resolutamente para o abismo. Ele não tem como se comportar de outra forma. Ele não é assim, a personalidade dele não é assim. Então parece que ele faz mesmo, bom, no fundo, ele sabe que ele não tem mais como fugir das sanções Magnitsky. Ele sabe que ele não tem mais como se manter. Talvez ele tenha alguma ilusão e tal, mas no fundo, ele sabe que ele não está tranquilo, tanto que o próprio Paulo Figueiredo já falou. Eu já sabia que o Paulo já tinha me falado, mas o Paulo agora eu já posso falar porque o próprio Paulo já liberou a informação, né? De que em uma dessas idas na Casa Branca, apareceu lá um emissário. O emissário lá do Moraes ou Lula, né? Para pedir uma audiência lá na Casa Branca. E qual não foi a surpresa quando, ao chegar esse sujeito na audiência, estava lá o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo na audiência. Aí o cara ficou ali, né, meio sem saber o que fazer, tal, não sei o quê, e acabou sendo escoltado para fora da reunião. Não se interessaram pelo que ele tinha a dizer e foi escoltado para fora. Ou seja, se o Moraes não tivesse com medo de nada, não ficaria mandando o emissáriozinho para a Casa Branca para tentar negociar alguma coisa. Só que aqui nos Estados Unidos não tem acordo caracu. Não tem acordo caracu. Eles não vão fazer acordo caracu. Como diz o Paulo Figueiredo, acabou a era do acordo caracu. Então, assim, ou o Moraes recua, o que ele não vai fazer, porque a soberba leva à ruína, ou ele vai continuar dobrando as apostas como ele sempre faz, e essa é mais uma delas. Então, esse é mais um ato de soberba, querendo demonstrar uma força quando já não tem mais, que vai levá-lo à ruína mais rapidamente. Deus te ouça, Lud. Deus te ouça. Agradecemos aí ao Martin De Luca por ter enviado em primeira mão essas informações. A turma já estava no chat então, me chamando, Daniela. Olha a gravidade da situação, pessoal. Foi enviado o governo, ou junto com o STF, ou um ou outro, ou juntos, né? Mandaram um emissário para tentar negociar na Casa Branca de forma secreta, pessoal. Tá? Quando chegaram na Casa Branca, né, eles se depararam simplesmente com o Eduardo Bolsonaro e com o Paulo Figueiredo na sala. E aí a pessoa, sem saber o que falar, né, enfim, ficou consternada com a situação, né, tentou falar o que tinha ido lá para falar, para propor algum tipo de negócio, não foi bem aceito e escoltaram a pessoa para fora da sala, pessoal. E continuou o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro lá dentro, continuando com a reunião. Então, olha que grave isso, pessoal. Que grave que é. O sistema está se retorcendo aí, tentando de todas as formas se agarrar ao poder para não ser expurgado de Brasília, né? Então, olha que grave essa situação. Próxima notícia que eu vou trazer aqui é justamente do Hugo Mota e Alcolumbre se unindo ao governo em resposta ao tarifaço de Trump e enfraquecendo Bolsonaro, tá? Então, isso aqui segundo essa revista aqui, né, pessoal, com um espectro mais à esquerda, tá? Então, líderes do Congresso afirmam compromisso com soberania após reunião
com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Pessoal, quando a Lei Magnitsky começar a pegar, né, eu quero ver se o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre vão ficar ao lado do governo, tá? Quando começar a pegar a Lei Magnitsky em Procurador-Geral, o PGR, né? Então, pessoal, eu quero ver Alexandre de Moraes e outros ministros, aí eu quero ver e vai continuar essa união toda aqui, tá? Depois vocês me cobrem. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniram ontem, quarta-feira, com o Geraldo Alckmin para traçar estratégias de resposta ao aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos. No encontro estiveram presentes também a Gleisi, Jacques Wagner, Renan Calheiros, Rodolfo Rodrigues, toda aquela galerinha do bem que vocês já conhecem, né? Então, o parlamento brasileiro está unido em torno da defesa dos interesses nacionais e da soberania do país, disseram. O Alcolumbre falou o seguinte: vejo nesse momento um cenário de agressão ao Brasil e aos brasileiros, e isso não é correto. Temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação. A teoria é linda, né? Hugo Mota, por sua vez, pessoal, ele falou o seguinte: hoje a população brasileira entende que não podemos permitir que interesses externos, motivados por questões políticas internas, interfiram na nossa soberania. Não é só questão política interna, né? Trata-se também das ordens do Alexandre de Moraes de bloqueio a Rumble, a Facebook, a Instagram, a Google e por aí vai, né, pessoal? Então, não é só a questão do Bolsonaro, não. Alckmin, por sua vez, criticou, né, a justificativa apresentada pelo governo dos Estados Unidos, relatando que os Estados Unidos mantêm superávit com a balança comercial do Brasil e que boa parte das exportações norte-americanas para o país é isenta de tarifas. Pessoal, agora me fala aí, como é que essa isenção funciona no Brasil, se um iPhone aqui no Brasil custa o dobro do preço de um iPhone nos Estados Unidos, né? De R$ 5.800 nos Estados Unidos, aqui vai para R$ 12.000. Então, me diz aí como pode funcionar essa isenção de tarifas com esses impostos altíssimos que incidem sobre os produtos americanos aqui no Brasil. Para pensar quantos iPhones seriam vendidos aqui no Brasil se o preço fosse muito parecido com os dos Estados Unidos, coisa que a Argentina está fazendo agora, por exemplo. Né? Então, os Estados Unidos com certeza era para ser o nosso maior parceiro comercial, né? E não a China, né, pessoal? Então, até por questão de cultura, de proximidade, de tudo, né, pessoal? Os Estados Unidos seria o irmão mais velho do Brasil, né? Já por exclusão, né? E não a China, né? Então, me conta nos comentários o que você acha. Aproveita que chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e a gente se vê em breve em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!